Gravando. Boa tarde. É com imensa alegria que eu dou as boas-vindas a todos os participantes deste primeiro evento do Núcleo Tributário do IDEM, Instituto Direito para um Estado Melhor, em parceria com a OAB Nacional. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Ordem dos Advogados do Brasil, a pessoa do seu presidente, Dr. Felipe Santa Cruz, pelo apoio, e também o Dr. Ofir Cavalcante, que foi o nosso padrinho nessa empreitada. É realmente muito significativo para a advocacia pública receber esse acolhimento da Ordem dos Advogados do Brasil, criando um canal importante de debate, não só de temas que são de interesse da Fazenda Pública, mas de toda a advocacia e também do público em geral. Eu gostaria rapidamente de apresentar o IDEM e também o nosso grupo, assim como contextualizar o tema que foi proposto para debate hoje. O IDEM é uma entidade sem fins lucrativos, criada pelos órgãos de classe dos procuradores do Distrito Federal, e ele tem por objetivo a produção e divulgação de conhecimento jurídico. A sua atual gestão é conduzida pelos caríssimos colegas, doutora Cláudia Furquim e doutor Fernando Longo, e eles não têm medido esforços para apoiar o nosso núcleo tributário. Mais do que isso, eles vibram conosco e participam ativamente de todas as atividades, de todos os projetos que estamos propondo. O nosso núcleo tributário, que foi recentemente criado, mas já está bastante coeso e afinado, é composto pelos dois debatedores dessa tarde, Dr. Eduardo Muniz e Dr. Flávio Jardim, além das não menos competentes e brilhantes colegas, e, para minha sorte, especiais amigas, doutora Dina Alves, doutora Luciana Marques e doutora Paola Aires. Na área fiscal, nós buscamos perseguir o mesmo propósito geral do IDEM, que é contribuir para a inovação através da educação e de espaços de diálogo, buscando, assim, unir o público e privado, afinal, somos todos o Estado e nós queremos um Estado melhor. Pois bem, o tema de hoje guarda estreita sintonia com esse objetivo, é que a utilização da transação tributária ela pode promover vantagens tanto para o contribuinte quanto para o fisco. Por quê? Porque ela objetiva justamente a captação de recursos para o Estado por meio da regularização dos débitos fiscais e a diminuição dos conflitos judiciais entre essas partes. A transação tributária, ela, como todos sabem, está prevista lá no artigo 171 do Código Tributário Nacional, e caracteriza-se como uma forma de extinção da obrigação tributária, através de um acordo mediante concessões mútuas das partes para encerrar um litígio relativo à cobrança de um débito fazendário. Para sua implementação, o Código Tributário Nacional exige a previsão de uma lei específica que preveja as suas condições e os seus requisitos. Acontece, como o doutor João Gronier lembrou há pouco, que a União Federal ficou há mais de 50 anos sem regulamentar esse dispositivo, sem prever numa legislação a transação, e eu me recordo, inclusive, que por volta de 2008, 2009, o então advogado-geral da União, doutor Luiz Inácio Adams, fez uma proposta de legislação a respeito da transação, que, naquela época, não foi acolhida, na verdade, foi bastante bombardeada, né? Não houve consenso ao seu respeito sequer na esfera da Fazenda Pública. E eu me lembro que esse projeto também, ele sofreu essa resistência em razão do fato de que a cobrança tributária é vinculada. Então, se dizia que não haveria margem para discricionariedade em razão da indisponibilidade do interesse público. Em 2015, com o advento do novo Código de Processo Civil, houve um avanço com relação a essa relação entre fisco e contribuinte, com a flexibilização dessa relação, diante da previsão de institutos no Código de Processo Civil, como a mediação, a conciliação e também o negócio jurídico processual, utilizado, inclusive, quando parte a Fazenda Pública, em razão, por exemplo,
com a utilização, por exemplo, da calendarização dos prazos processuais. Então, a crescente necessidade por recursos públicos e a verificação da total falência do sistema da via judicial através da lei de execução fiscal para cobrança do crédito público fez com que os estados buscassem meios alternativos de cobrança. E foi justamente nessa perspectiva que a União Federal, o governo federal, em outubro do ano passado, fez editar a medida provisória 899, a qual foi convertida agora, em abril de 2020, na Lei 13.988. De sua vez, o Estado de São Paulo, a gente tem aqui a presença do Dr. João Carlos, o Estado de São Paulo também, sempre na vanguarda, já fez editar o seu normativo. É a Lei 17.293, de 15 de outubro de 2020. Então, para tratar do tema do evento, que é a transação tributária, experiência e aplicabilidade aos estados e municípios, os palestrantes convidados, e que muito nos honram aqui com as suas presenças nesse dia, são, respectivamente, autoridades desses dois entes. Da União Federal, o Dr. João Gronier, que é o coordenador-geral de Estratégias e Recuperação de Crédito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e do Estado de São Paulo, o seu procurador-geral, Dr. João Carlos Pietropaulo. Eu agradeço, assim, em nome do IDEM e também da OAB Nacional, a disponibilidade dos senhores e a presença de todos aqui nesta tarde, e passo a palavra inicialmente ao Dr. João Gronier para falar sobre a experiência da União Federal. Um ótimo evento a todos. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas. Úrsula, é um enorme prazer estar aqui entre colegas, entre advogados públicos altamente engajados, uma satisfação enorme. Já quero deixar aqui claro que sempre que você convidar, eu vou vir. Um prazer realmente discutir, aprender com vocês sobre qualquer tipo de assunto. Afinal de contas, a advocacia pública, ela, na sua essência, também precisa de uma ingestão de ânimo, precisa estar bem atualizada para a defesa. Veja, não estou falando da defesa aqui do Estado, estou falando da defesa do povo do Brasil, aí do povo do Distrito Federal, do povo de São Paulo, e etc. Né? Também queria cumprimentar aqui o Eduardo Muniz, Flávio Jardim, meu xará João Carlos, já tivemos também presencialmente, parece distante, né? Mas acho que foi ano passado, é porque essa pandemia aí acabou atrapalhando um pouco a nossa noção de tempo, mas é um prazer aqui, espero também poder revê-lo muito em breve, para a gente trocar aí uma conversa, botar o assunto em dia, tá? O que eu me proponho a fazer aqui hoje? Eu já participei de mais de 3 ou 4 dezenas de eventos para falar sobre a transação na União. E aí, quando fui convidado dessa vez, como é a penúltima vez, a última vez que eu falo de público sobre o assunto esse ano, a penúltima, porque a última vai ser vou falar só para meus colegas, né, da PGFN. Eu achei que seria legal dar uma olhada nas apresentações anteriores, veja, desde lá de janeiro de 2020, o que eu vinha falando, né? E aí eu falei, bom, olha, tem um antes MP899, tem um durante MP899, eu vi que os slides, eu fui mudando os slides, né? E acrescentando coisas novas. E aí achei que seria interessante fazer coisa que eu nunca tinha feito, que é falar, e tá aí o amanhã, e depois, e ano que vem, o que a gente vai fazer, o que a gente pensa, o que eu penso, o que a PGFN pretende, né? E aí eu queria separar nesses 3 pequenos momentos, que eu acho que de reflexão, para a gente trabalhar sobre esse assunto, né? Primeiro ponto é o seguinte, a transação ela é realmente o culminar de uma evolução que a advocacia pública, e aqui eu estou dizendo no sentido mais lato, né? A advocacia pública federal, a advocacia pública, incluindo aí a PGF e a PGU, né? As advocacias dos estados, com seu corpo funcional altamente qualificado, e a advocacia pública dos municípios também altamente qualificada. Veja, é um culminar, é um último estágio, ou melhor, pelo menos é um degrau acima de uma série de estratégias que a gente veio vindo aprimorando ao longo dos anos. E aí o primeiro aspecto que eu queria ressaltar é o seguinte, tá lá nos 50 anos do CTN, por que não veio antes, então? Né? Olha, não veio antes porque a gente não tinha maturidade para vir antes. Né? A transação não é algo que você tira do papel com a facilidade como que você tira um parcelamento. Não estou nem falando aqui dos refinanciamentos, estou falando de um parcelamento. Né? Você pegar o valor total de débito, dividir por 60,
que é o padrão aqui, pelo menos no âmbito da União, e dizer para o contribuinte, olha, você paga aqui uns 60 avos, tá? A transação, e quando eu digo a transação, principalmente no âmbito da União, ela envolve também aspectos relacionados à detração do pagamento no tempo, envolve remissão, porque a gente dá descontos, né? Ela depende de uma maturidade. E da onde veio essa maturidade, essa inspiração, né? Certamente a gente consegue encontrar alguns pontos muito interessantes na última década. Vou botar de 2010, 2012 para cá, né? E o primeiro deles que eu queria ressaltar é a desjudicialização, né? A Fazenda Pública Federal, nós da PGFN, e eu sei que isso é reproduzido em larga escala pelas procuradorias estaduais e municipais, ela tem se dedicado muito a desjudicializar, ou seja, a evitar evitar ter que ir ao judiciário para satisfazer a sua necessidade, seu direito creditório, né? E aí, quando eu falei isso pela primeira vez, engraçado que foi na presença de um desembargador, foi lá no Rio de Janeiro. E aí eu falei, olha, eu não posso falar isso sem complementar com o seguinte, eu não quero ir ao judiciário, eu quero desjudicializar, não é por uma falta de confiança no Poder Judiciário, não é porque eu não acredito ao Judiciário o poder que ele tem, é em respeito ao Judiciário. Porque, veja, eu não posso ficar distribuindo, como fazia lá no Rio de Janeiro, antes desse período que eu estou dizendo, e eu estou dizendo isso porque era eu que apertava o botão, quando passei por lá, 3 mil execuções fiscais mês. E todo mês eram 3 mil, 4 mil, 2.500. Veja, isso é um desrespeito, não só com o judiciário, mas também com o contribuinte que sustenta toda essa situação, né? E aí a gente criou ajuizamento seletivo, que eu acho que foi interessantíssimo, de 3 mil a gente baixou para 300 mês, porque eu passei a ajuizar só em desfavor daqueles que tinham uma perspectiva de receita, né? E aí aprimoramos os mecanismos de controle, ou melhor, de cobrança extrajudicial, que é o protesto, a inclusão, a remessa de créditos por Serasa, a gente tem a responsabilização administrativa e etc. Assunto para mais uma outra rodada de conversa, viu, Úrsula? A gente tem também iniciativas de redução de litigiosidade, e aí regulamentamos o pedido de revisão administrativa, que está lá na portaria 33 de 2018, citado agora, inclusive nesse julgamento dessas ADINs agora que tramitaram no Supremo, sobre a averbação pré-executória. Aliás, a averbação pré-executória é uma iniciativa também, né? A gente ficou sem a parte final, né? Sem a disponibilidade, mas continua sendo uma ferramenta do nosso país, para o nosso país, para recuperar créditos públicos, né? A gente tem também uma que eu acho que foi fundamental para a transação, que é uma aproximação da Fazenda Pública com o contribuinte. E aí eu cito um dos instrumentos, que é o negócio de processual, Úrsula, que você inclusive falou há pouco, né? O que trouxe o NJP de experiência para nós? Primeiro, permitiu com que a gente mudasse de cultura e compreendesse de parte a parte uma necessidade que antes a gente não ouvia. Advogado público no passado, e graças a Deus ficou para o passado, tinha dificuldade de conversar com o contribuinte fora dos autos. E isso era uma deficiência que foi corrigida nos últimos anos e me parece uma maneira muito positiva. Sentar numa mesa redonda para discutir, olha, o meu limite como advogado público é esse, porque a lei assim me exige, os órgãos de controle assim me exigem, e o advogado privado fala, olha, o limite do meu cliente é esse, porque a capacidade econômica dele é essa, isso é fundamental, né? E aí eu trouxe 3 fragmentos que eu costumo dizer muito quando vou falar sobre transação dentro da procuradoria, né? Que é aprendizado, é fruto do aprendizado nessas negociações em negócio de processual, né? O primeiro deles, isso a gente adquiriu e trouxe para a transação, né? É que uma boa negociação é aquela que é razoavelmente satisfatória para as partes envolvidas. O que eu quero dizer com isso? Ninguém sai ganhando tudo ou perdendo tudo, né? Isso é preciso compreender. Mas essa negociação está ruim. Tá, vamos chegar aí num ponto médio para ambos. Agora, tudo não vamos conseguir. Porque o tudo ou nada a gente já experimentou e já não deu certo, tá? Cobrar tudo de todo mundo é ruim. Não é racional, tá? Uma outra questão também, para toda e qualquer concessão deve ser acompanhada de uma contrapartida. Olha, isso é natural. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o pagamento se alongar num período maior. Tudo bem, então vamos combinar aqui garantias melhores. Tá? E isso é muito interessante no negócio de processual, foi interessante no negócio e está sendo interessante aqui na transação, né? E o terceiro aspecto que a gente aprendeu também nos NJPs, né, da vida, acho que a gente já celebrou talvez uns 50, né, desde a regulamentação, algo em torno de 5, 6 bi de reais, né?
de que as negociações complexas, elas devem conter muitas alternativas, né? Ou seja, a gente não tem só um caminho a seguir, né? Tínhamos só um caminho a seguir, que era distribuir a execução fiscal. Eu escrevi o crédito em dívida ativa, distribuir a execução fiscal, citar, demorava, não pagava, artigo 40, prescrição. Agora não. Eu posso seguir esse caminho ainda? Claro que posso. Ele ainda é uma via possível. Mas eu posso, por exemplo, negociar, chamar o contribuinte lá e falar, olha, toma um parcelamento. Olha, sua capacidade de pagamento ela é reduzida, o crédito é irrecuperável, vamos transacionar, vamos compor aqui uma situação, né? Então, isso também, a aproximação da Fazenda Pública com o contribuinte foi essencial. Espero que a gente cada vez mais invista nisso, certo? Para que promova-se, então, e aqui eu fico muito à vontade de falar, viu, a Úrsula, Eduardo, Flávio e João, que a gente está na casa do advogado, né? E a casa do advogado é do advogado público e do privado, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente compreender as necessidades de cada um do seu cliente, o meu, no caso, a União, e o seu, o devedor contribuinte, né? Para chegar a um bom acerto. Um outro pré-desafio à transação era a gente fazer estudos sobre a capacidade de pagamento, né? Ou seja, se a gente vai dar desconto só para quem merece, e só quem merece desconto é aquele que não consegue pagar tudo, a gente precisa saber como é que a gente vai estimar isso, né? Não temos uma bola de cristal. Então, tudo bem. Como é que a gente vai fazer? Como é que os outros países fazem, né? E aí a nossa inspiração, ela é o Instituto Americano do Offering Compromise, né? Que, aliás, o site do IRS americano tem documentos muito, muito enxutos, né? Que dizem como é que eles calculam a capacidade de pagamento, envolve lá o patrimônio líquido realizável, a capacidade de geração de resultado. É um formulário colossal de grande, em que o contribuinte preenche lá com tudo, com todas as informações econômicas, fiscais, se ele é motorista de Uber, se ele gasta com roupa, se ele gasta com calçado, se ele gasta com colégio, qual é o patrimônio dele individual e etc., né? E a gente estudou bastante essa sistemática para poder transpor para o direito brasileiro, né? Não foi uma transposição acrítica, muito pelo contrário, foi uma transposição adaptada para o direito brasileiro, mas me parece que muito bem, se adaptou muito bem, né, dessa maneira, mas teve a aspiração lá norte-americana, porque a gente precisava saber como se calcula, né? Como é que eu vou saber que a empresa que veio aqui, ela merece ou não merece, né? E essa é a grande diferença do refis. Para o refis, todo mundo merece. E quando todo mundo merece, alguns vão merecer com justiça e outros vão merecer de maneira injusta. E esse que é a coluna de cristal. É isso que é o problema do refis, né? Mas aqui fique claro, aqui a intenção, a nossa perspectiva é de que essa política pública da transação supere com tranquilidade, com vantagens, a política pública anterior, né? Que era do refis. E um último ponto desse desafio do antes, vamos colocar dessa maneira, era de fato estruturar sistemicamente, ou seja, criar mecanismos de informática, tá? Coisa que o advogado teve um contato muito tardio, mas a gente precisava desenvolver mecanismos de informática para permitir com que o contribuinte aderisse às transações de uma maneira fácil, compreensível, para que os meus colegas procuradores da Fazenda também tivessem uma facilidade e uma compreensão em manusear isso, né? Então, isso foi um desafio. A gente formou, por exemplo, aqui na nossa carreira, a gente tem hoje, quem desenha os produtos, né, as aplicações, são procuradores da Fazenda, não são técnicos de informática, né? É claro que eles desenvolvem, mas quem especifica, né, que a gente chama de PO, né, que é o dono do projeto, né, são procuradores da Fazenda. A gente formou a Procuradoria da Fazenda cientistas de dados, então a gente tem cientistas no nosso corpo para que a gente consiga avançar nessas questões, né? Então, veja, foi preciso, de alguma maneira, criar esse colchão, e eu citei aqui só algumas questões, né, nesses 50 anos, para chegar lá em 2019, propor a medida 899, que foi, primeiro, muito bem aceita no Congresso Nacional, e segundo, na minha visão, também aprimorada pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional acho que fez umas adições a 899 muito importantes, a contribuição do Parlamento foi fundamental para que hoje a gente tenha uma política pública aderente às nossas necessidades. E olha que eu estou falando de um momento pré-pandemia, né? Não estou nem falando no ano passado a gente não imaginava estarmos diante agora dessa situação crítica e triste, né? Bom, veio a MP 899, e aí veio o durante, né? Aquele frio na espinha, e aí agora a bola é com a gente, né? Agora a bola a gente precisa realmente estabilizar esse instituto, ou seja, fazer com que público externo compreenda. Quando eu falo público externo, estou falando aqui também no sentido mais lato, tá?
advogados privados, donos de empresa, pessoas físicas. A gente precisava fazer com que a política pública ela chegasse a quem precisa, né? Isso é um desafio enorme. Mal comparando, me perdoa aí o paralelo, mas é a mesma coisa da vacina. Não adianta a gente desenvolver a vacina, tá? Mas como é que ela vai chegar lá no cara que precisa? Né? Essa que é uma política pública. Claro que muito diferente de uma vacina, mas é uma política pública que precisa chegar também ao destinatário. Né? Se não chegar ao destinatário, se ela ficar reclusa só às grandes bancas, corremos o risco nós de não permitir com que aquele que de fato precisa, que às vezes é uma pessoa física, que não tem, por exemplo, acesso a um advogado, a um contador. Né? A gente precisava que ele fizesse, que ele soubesse da transação. Isso é um desafio enorme. E aí, por isso, colegas, que eu me dediquei, então, a gente aplicou muita energia nessa divulgação, e aí, por isso que eu acho que eu digo aqui já em dezembro, que eu devo ter participado de uns 30 ou 40 eventos relacionados à transação, e ainda bem que eram lives, né? Porque se fosse presencial, aí eu já seria, eu teria morado mais dentro de um avião do que em casa, né? Bom, outro desafio durante a implantação, a estabilização do Instituto, isso já era claro para a gente, né? Quando veio a 899, a gente logo regulamentou, fez uma portaria regulamentando, né? Mas já estava muito claro que o nosso plano de voo precisaria estabelecer aprimoramentos, tá? É um instituto, veja, ele não veio completo. É um instituto que vai ser aprimorado, está sendo aprimorado. Aliás, a gente vai ter mais uma rodada de alteração da portaria 9917, né, que é a portaria guarda-chuva, vamos colocar assim. Ela deve sair nos próximos dias, mais uma alteração em alguns aspectos, né, fruto da nossa experiência, fruto da experiência da interlocução com os advogados públicos estaduais e municipais, fruto da experiência com os advogados privados e também com os contribuintes e devedores, né? Então a gente vai fazer agora mais uma rodada, até antes do final do ano, para alterar e adequar, melhor adequar o Instituto, né? A gente tinha mais dois desafios que me pareciam também muito graves, mas muito importantes, que era o seguinte: a 988 e depois a conversão a 13988, né? A lei 13988, fruto da conversão da MP 899, ela previa a possibilidade de transação do FGTS, mas dependia de uma autorização do Conselho Curador. E ela, obviamente, não previa a transação do Simples Nacional, por uma questão muito simples, né? Porque a medida provisória não podia estabelecer, ditar sobre assunto afeto à legislação complementar, e nem também a sua lei de conversão poderia. Então, era um desafio, primeiro, entrar dentro do Conselho Curador e explicar para eles de que aquilo ali era uma política boa, uma política benéfica, né? Melhoraríamos a arrecadação, e eles estão ali na posição de representantes trabalhadores, né? Olha, você vai dar um desconto, mas espera aí, você vai dar um desconto e está me dizendo que vai arrecadar mais? É isso mesmo. E aí explicamos lá, conquistamos a resolução 974, 2020 veio em agosto, tá? Então superamos mais esse desafio. E depois precisou-se também da Lei Complementar 174, 2020, expandindo o Instituto para o Simples Nacional, que eu achei que foi fundamental. Se uma política pública dessa, de resgate, tá? Vamos colocar assim, não puder atingir o Simples Nacional, olha, ela é uma política pública incompleta, né? Então, não é um desafio de estados e municípios isso, mas era um desafio nosso, tá? Mas tem um desafio que não estava previsto. Algo não estava no nosso plano de voo. E essa é a graça da nossa profissão, né? Ou seja, de gestores, de formuladores de política, né? Que era realmente a pandemia. A gente não esperava que a gente ia precisar lidar com uma situação de crise econômica tão grande como essa que se apresentou no último ano, nesse ano, aliás, de 2020, e veja, infelizmente vai demorar ainda aí por algum tempo, pelo menos é a projeção, né? Então a gente precisou ali fazer umas análises econômicas, viu, Úrsula, Eduardo, João e Flávio, de uma maneira assim, assustadoramente rápida. Quando veio em março, eu lembro que a gente estava numa reunião sobre o IVA, com a professora Rita de la Ferria, a professora portuguesa que dá aula na Inglaterra. Ela é especialista do IVA no mundo, né? E, de repente, sai o ministro da Economia, sai o secretário especial da Receita Federal e sai o procurador-geral da Fazenda Nacional, porque a coisa estava muito feia. E era preciso, então, fazer alguma coisa no âmbito do aspecto fiscal, né? E aí foi, então, que a PGFN, né, junto com a Receita, claro, editou alguns atos suspendendo a atividade de cobrança. E veja, eu não me sentia como coordenador-geral de estratégia de cobrança, né? Eu me via diante de um desafio, né? Eu preciso cobrar, claro, a União vai precisar de recurso agora, mas é preciso ter parcimônia, né? É preciso ter uma compreensão.
Então a gente suspendeu os atos de cobrança e logo colocou na rua uma experiência que foi a transação extraordinária, né? Sem desconto, porque a gente ainda não tinha maduro ainda a ferramenta para permitir os descontos em massa, como pretendíamos, né? Mas foi lá uma ferramenta que ali, pelo menos em março, com uma entrada tímida, né, de 0,33% do volume total de créditos, segurou a onda, vamos colocar assim, né? Conseguiu organizar ali uma necessidade do empresariado, né, que é a grande locomotiva do nosso país, sustentou ali, né, sustentou-se, né? Mas no D+1 a gente precisou, olha, a gente vai precisar agora realmente fazer um estudo, uma projeção e propor um edital, propor uma forma de transação que se adeque à necessidade do mercado. Porque, veja, eu preciso resgatar, eu preciso salvar empregos, nós, né? Na nossa pequena parcela de atribuição, é claro que lá o Ministério da Economia todo ficou mobilizado, né? Ministério da Saúde, todos os ministérios. Mas, veja, na minha pequena parcela de competência, a gente precisava preservar empregos, precisava preservar empresas. Então, a gente começou a cogitar, então, já a transação excepcional que vem em julho, né? E aí a curva dela foi muito fundamentada nessa análise econômica, né? A gente previu lá, ou melhor, a gente entendeu que a economia do Brasil vinha num crescimento tímido, né? Isso foi uma análise, né? Ou seja, não foi previsão nenhuma, né? A gente olhou para o passado, via que ela vinha num crescimento tímido, de repente teve uma grande depressão, e a gente estimou que ela ia durar 1 ano, e depois ia ter uma retomada lenta. Então a gente moldou a transação excepcional, se a gente for ver lá as situações dela, elas se amodam a isso, né? Ou seja, uma entrada de 12 meses muito facilitada, né, para compreender, para se adequar a essa necessidade do momento, e depois o restante com desconto máximo possível, e depois de maneira que a gente chegasse aí à adequação, né? E esses estudos econômicos, eles estão dia a dia, né? A gente fez isso lá em abril, maio, julho, e continua até hoje analisando isso. Mas isso foi um desafio não previsto, né? E a transação da dívida ativa da União se mostrou, pelo menos até agora, altamente aderente a essa necessidade, né? Tá muito bem, mas já caminhando para o final, o que eu queria dizer, tá aí, e o amanhã, né? Bom, o amanhã primeiro, manter o estudo econômico para ver o que vai ser preciso fazer, né? A gente está vendo aí a curva, infelizmente, repito, do Covid apontando para cima novamente, frustrando aí expectativas de retomada econômica, e a gente vai precisar ficar atento a isso, tá? É a nossa preocupação, é o nosso carro-chefe. A PGFN está obcecada por permitir a retomada econômica do setor privado, tá? Naquele pequeno espaço de competência que ela tem, né? Claro, a gente não vai... cada um vai fazendo o seu de maneira que a gente constrói todo, né? Então a gente precisa, primeiro, pensar em novas modalidades, tá? Aderentes à necessidade econômica. Segundo, consolidar e expandir o Instituto, certo? A chegar a mais pessoas, a convencer mais pessoas e afastar de vez o que me parece ter sido um mal injusto que durou 20 anos no nosso país, desculpe quem pensa o contrário, que é o refis, que é as políticas de refinanciamento indiscriminada, né? Vamos colocar dessa maneira, tá? Então, uma missão agora é realmente a gente mostrar que essa política pública da transação na dívida ativa, ela supera com qualidade o refis, tá? E um último ponto, que também é uma meta, que é o recrudescimento no combate ao devedor quanto mais. Porque, veja, o inadimplente, ele precisa de políticas públicas aderentes à sua necessidade. Eventualmente um desconto, eventualmente um alongamento extraordinário da sua dívida, eventualmente políticas de cobrança menos onerosas. E com o inadimplente, não há o que tergiversar. Tá? O inadimplente precisa ser tratado como inadimplente, que é não criminoso, né? E etc. Agora, o devedor quanto mais, e aqui o conceito de devedor quanto mais eu trago aquele inadimplente quanto mais que pratica fraude, a gente já está transbordando aí um problema civil e administrativo já entrando, inclusive na seara criminal. Esse, de fato, precisa, seja em qualquer circunstância, dentro ou fora de pandemia, de toda a força do Estado. E é isso que a gente está disposto aí a apresentar. Tem um projeto de lei muito interessante tramitando na Câmara dos Deputados, que é o projeto de lei 1646, mas eu não quero que se confunda o recrudescimento do combate ao devedor quanto mais com o recrudescimento do inadimplente. São coisas absolutamente diferentes, né? Um frauda, um é criminoso, o outro é inadimplente e precisa realmente
agora de uma compreensão, tá? Bom, Úrsula, Flávio, João, meu xará e Eduardo, muito brevemente, era isso que eu tinha a dizer. Eu queria repetir aqui só que é um prazer muito grande. Eu queria aproveitar o tempo restante aí, mesmo para aprender com vocês sobre as iniciativas, para a gente aprimorar em prol do nosso querido Brasil, viu? É isso, obrigado. Muito obrigada, doutor João Gronier. Foi muito esclarecedora a sua exposição, falando dos desafios, né? Do antes, durante e depois, desde a MP 899. Realmente, essa experiência da União Federal é muito importante, abrindo caminhos aí para que os outros estados agora e municípios também vislumbrem aí a possibilidade de implementação da transação tributária nas suas esferas. Muito obrigada. E agora eu passo a palavra, então, para o doutor João Carlos Petropaulo, para falar sobre a experiência de São Paulo. Muito bem-vindo, muito obrigada pela participação. Opa, obrigado vocês, obrigado pelo convite. Desculpem, eu atrasei um pouco, que me chamaram aqui para resolver um problema pequeno e eu acabei atrasando alguns minutos, eu peço desculpas. De qualquer forma, muito obrigado. Obrigado, doutora Úrsula. E quero dizer que é uma honra falar aqui, principalmente na frente do João Gronier, que, na verdade, é o que nos estimulou, digamos assim, a levar o projeto de transação aqui em São Paulo adiante. Eu tive, como ele disse, tive com o João Gronier há um tempo atrás e fui perguntando algumas coisas, né? Fomos nos acostumando à ideia, porque, como já foi dito aqui, a gente está acostumado a cobrar integralmente, 100% do valor, o valor é indisponível, então ficamos, digamos assim, nesse altar normativo ideal, dizendo que nós vamos ou recebemos tudo ou não recebemos nada, e o que, de fato, acaba gerando muitos problemas, inclusive econômicos, como o João Gronier falou. E eu vou pegar um gancho aí no que o João falou sobre refis. Uma das questões que mais nos preocupava, que também acho que todos os entes federados, acompanhando os refis da União, acabaram tendo algum programa de parcelamento ou algum programa de pagamento com descontos, né? E isso teve, bom salientar aqui, tem efeitos negativos do ponto de vista financeiro bastante consistentes, assim, que a PGFN colocou muito bem no trabalho, em que ela apresentou um plano, porque, como mesmo o João disse, a União apresentou um grande projeto de recuperação, uma reestruturação de tudo que seria a cobrança da dívida ativa. E ali já tinha vários indicativos, em 2017, dos efeitos negativos que existem nessa política de refis, como o João falou. Essa é uma questão que nos preocupava bastante, porque o refis aqui, para o contribuinte paulista aqui do ICMS, basicamente, né, o ICMS é basicamente 95% do que nós temos inscrito em dívida ativa, esse contribuinte começou a utilizar os programas sequencialmente dados, eles foram utilizando aquilo como rolagem de dívida e aí iam conseguindo, vamos dizer assim, administrar não o volume do passivo que ele estava gerando para ele, mas administrar o tempo, né? O tempo. Ele, com alguns advogados, ele conseguia administrar os rompimentos de parcelamentos incentivados, e aí que morou o grande problema do refis. O grande erro do refis dar um desconto inicialmente muito grande, o contribuinte parcela com esse desconto, e ao longo do tempo, entre 1 e 2 anos, na maior parte dos nossos casos, entre 1 e 3 anos, eles rompem o parcelamento, quando os descontos inicialmente concedidos são reincorporados ao valor, e aí a dívida, considerando os juros todos computados sobre o valor total novamente, já há muito tempo da obrigação, a obrigação estava num valor praticamente o dobro ou o triplo do que ele vinha pagando. Então, os sucessivos PEPs, no nosso caso, programas incentivados de pagamento, esses programas geravam um efeito rebote para a cobrança da dívida ativa muito negativo. Embora ele tivesse efeitos orçamentários, financeiros, naquele exercício
pelo recolhimento da primeira parcela, do início do parcelamento, ou das parcelas pagas à vista, é óbvio que aquele efeito depois tinha vários outros efeitos rebote depois, posteriores. Mas esses não vêm ao caso aqui propriamente, porque não afetam propriamente a cobrança. O que afetava muito a cobrança, e afetava bastante, são essas reincorporações posteriores dos descontos, já num tempo em que o crédito dificilmente seria recuperado. Então, o que acontece é que ele acabava atrasando, vamos dizer assim, o pagamento de dívidas que estavam em condições de ser recuperadas naquele momento em que ele aderiu ao programa. Então, esse é o ponto, eu acho importante salientar, para a gente ter ideia de que você ficar, quando se fala em transação e outras formas alternativas consensuais de solução de conflito com o Estado, nós normalmente pensávamos, bom, Estado é indisponível o crédito, se o crédito é do Estado é indisponível, logo não temos solução, ou é tudo ou é nada. Não é? Essa fórmula da transação, ela, além de superar, como o João falou, esse nosso problema permanente com programas de incentivo a pagamento com descontos, além de superar isso, ele faz a gente pensar também que o Estado tem que ter alguma forma de solucionar casos de litígio, porque, afinal de contas, o não pagamento da dívida é um litígio, ou representa potencialmente um litígio. O que acontece? Se eu tenho uma dívida ali, desculpa, ele está tocando aqui, tenho que desligar. Se eu tenho uma dívida, então, que eu vou reincorporar e vai atrasar o pagamento no futuro, e se eu pensar que o Estado tem uma necessidade permanente de ficar cobrando, né, naquela filosofia de que normativamente o Estado não pode abrir mão de nada, eu não resolvo quase caso nenhum, eu não me aproximo do devedor no sentido de ter portas alternativas de saída que caibam para aquele devedor. Então, eu também provoco, nesse normativismo assim, meio idealista, eu acabo não me aproximando do contribuinte que poderia, e que, como o João falou, poderia resolver uma situação circunstancial que ele estivesse passando no negócio. Então, a primeira questão que eu acho que é importante colocar é que, para São Paulo, assim como para a União, como o João disse, a primeira questão importante são os sucessivos programas de parcelamento. Eles provocavam esses programas beneficiados, eles provocavam vários problemas na recuperação da dívida ativa, né? Porque eles reincorporavam muito na frente. E mostrou, a transação, também como alternativa a esse tipo de programa, mostrou que é possível o Estado criar algumas portas em que o contribuinte possa se adequar e resolver esse problema que ele tem do passivo que ele tem do Estado. Então, acho importante salientar isso, né? Agora, como a União, o São Paulo buscou essa saída, então, por esses motivos. Agora, a gente teve que adaptar, obviamente, o João já falou que eles estudaram os casos internacionais e nós fomos na cola da União. Mas procurando adaptar para a nossa realidade. O importante eu acho, nesses casos de transação e de outras formas alternativas e consensuais de litígio com o Estado, acho importante pensarmos na capacidade que o Estado, efetiva que o Estado tem de implementar a política, né? A nossa capacidade computacional, por exemplo, o nosso nível de informação a respeito dos devedores não era da mesma qualidade que a União. Então, a gente teve que adaptar já de cara o nosso sistema de transação, porque nós queríamos que fosse efetivo, ou seja, nós queríamos que a Procuradoria, como agente aí, vamos dizer, do Estado na transação, tivesse capacidade de processar dados e dados relevantes e que fosse segura a oferta de transação para o contribuinte, né? Porque não adiantaria eu colocar coisas que nós não temos capacidade de processar. Então, a gente está com um projeto, o nosso projeto de transação foi um projeto de transação muito adaptado à nossa real capacidade de processar dados, né?
Outra questão que a gente teve que pensar aqui, e eu acho que deve ser pensado em todos os casos em que entes vierem a regulamentar ou regular a transação, é muito importante pensar, além da própria capacidade que ele tem de implementar aquilo, ele tem que pensar também, obviamente, no fato de que a transação, além de substituir, quer dizer, além dela substituir aquelas políticas que vinham sendo feitas, que eram, vamos dizer, lineares para contribuintes em situação diferente, a gente oferecia o mesmo benefício, que era o que causava uma sensação, além de inadequação, havia uma sensação também de que o Estado estava abrindo mão de recursos que ele poderia ver integralmente. Então, colocando assim de uma maneira clara, a gente teve que adaptar, em primeiro lugar, a nossa capacidade computacional, a nossa capacidade de transformar isso numa política clara para o contribuinte entender que descontos, como eram feitos no PEP, não vão ser mais dados, ou se forem dados, eles vão ser dados de maneira muito diferente do que eram, ou seja, precisávamos virar essa página. A gente precisava também adaptar o nosso projeto ao ambiente judicial do Estado de São Paulo, né? A União tem a Justiça Federal, que tem maior, na minha opinião, tem uma especialização maior em direito tributário e em questões de direito público em geral, eu acho, pela própria natureza da Justiça Federal. Nós tínhamos que adaptar um pouco isso, simplificar um pouco a nossa proposição, né? Nós tínhamos que colocar uma situação que provocasse, a respeito da transação, provocasse a menor quantidade de litígio possível. A gente tinha que prevenir, em São Paulo, nós tínhamos que ter essa preocupação, né? Porque litigar, se eu coloco uma proposta de transação em prática, uma política em prática que eu sou capaz de colocar, vou com um projeto, e o projeto tem muita... embora juridicamente sólido, ele possa abrir muita discussão judicial, a política também acaba definhando, né? É óbvio que vai haver algum questionamento, a gente sabe que deve haver algum outro questionamento, mas questionar muito maciçamente, como nós imaginávamos que seríamos questionados em alguns momentos, nos fez planejar um modelo em que a gente que fosse mais seguro o não questionamento ostensivo e em massa sobre a transação. Isso também foi muito importante para nós. Por isso que, em algumas questões, a gente acabou não fazendo exatamente igual. A nossa intenção era que fosse o mais próximo possível do modelo da União. A gente adotou todo o modelo integralmente da União, mais preocupados em adaptar para essas situações. O que ficou mais... o que está agora na regulamentação, na primeira regulamentação que a gente fez agora, que a gente coloca as fórmulas pelas quais nós processamos o rating dos devedores, e assim os devedores mesmo já sabem de antemão qual seria mais ou menos o rating que ele vai ter, né? Na União, ele já tem capacidade de processar mais, principalmente capacidade de pagamento. Esse é um dado que a gente ainda patina um pouco aqui em São Paulo, a gente não tem todas as informações e nenhum modelo adequado ainda para ver a capacidade de pagamento de devedor de ICMS, e isso também é muito importante. A base tributária da União é muito mais extensa, é muito mais complexa em alguns sentidos, diversos tipos de tributos. Aqui a gente só tem basicamente o ICMS, o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade, e o ITCMD, que é sobre doações. Então, a gente trabalha basicamente, na parte tributária, a gente trabalha basicamente com isso. E 95% é ICMS. O contribuinte de ICMS não é o mesmo contribuinte na área financeira, ou não é o mesmo contribuinte de prestação de serviço. O contribuinte de ICMS boa parte dele é indústria e comércio ainda. Indústria e comércio tem tido dificuldades econômicas, a gente pode conversar disso talvez num outro momento, mas tem tido dificuldades sérias. Então, essa também é uma adaptação importante, você vê em que direcionamento você está dando. Então, nós fizemos todas essas adaptações para o nosso modelo acabou um pouquinho diferente nesse sentido. A gente colocou os critérios pelos quais nós vamos processar, porque os nossos critérios são muito mais simples.
nós não temos essa capacidade maior assim, de processamento. Por enquanto, a gente vai querer investir nisso, sim, lógico. E nós também adaptamos para que isso não virasse uma discussão judicial muito grande a respeito de que rating eu deva ou não colocar. Quer dizer, não queríamos evitar ao máximo possível discussões do tipo eu estou no rating X e não no outro, porque aí há descontos, né? Uma questão importante, eu acho também de lembrar, basicamente, de diferente, basicamente foi isso, né? Agora, uma questão que apareceu na Assembleia Legislativa e que não era projeto nosso aqui, não era ideia nossa e que também não era na União, que os graus de recuperabilidade maior, aqui é possível dar desconto para esses casos. Eu acho que não deveríamos ter entrado nessa área, mas, enfim, foi uma exigência na Assembleia para aprovar, enfim, todo o projeto. O nosso rating A, digamos assim, o rating de maior recuperabilidade, a gente pode dar descontos. Essas são as duas questões que eu acho mais diferentes, digamos assim, né? Ou seja, eu tenho uma estrutura de formação de rating que é menos, vamos dizer, sofisticada do que o da União, é uma coisa mais simplificada, e eu tenho aqui possibilidade de desconto para recuperabilidade maior. Essa estrutura toda está entrando aqui, como eu já disse, para substituir aqueles programas incentivados que eram dados sistematicamente, que acabavam tendo um rebote muito ruim na cobrança da ativa de longo prazo, porque, vejam, a maior parte do que se arrecada do ICMS ainda são parcelamentos incentivados. Por isso que a gente tem que toda hora renovar esses parcelamentos incentivados com descontos, né? E a gente está esperando que com a transação isso acabe. Bem, basicamente o que eu tenho para dizer é isso, né? Quer dizer, o que eu acho importante como solução consensual para a transação é que o ente tenha consciência da própria capacidade de implementar a transação de maneira efetiva para todos os contribuintes, ou seja, assumindo as suas limitações, acho que isso é importante. O João já falou que dos Estados Unidos para cá, eles já fizeram um estudo da União para o Estado, a gente já reduziu bastante o âmbito disso, né? Quer dizer, a gente tem uma capacidade menor aqui, então a gente já adaptou inicialmente para a nossa transação, para a nossa capacidade de efetiva implementação. Sobre a questão essa questão normativa de não aceitarmos qualquer forma de transigência do Estado, eu acho isso já bastante superado, né? Não só porque a lei autoriza agora, finalmente, como disse o João, depois de 50 anos sem regulamentação, a União veio com a transação e logo depois a gente também procurou aprovar aqui e conseguimos aí, prova de que o Estado deve, né, os entes, eu digo, devem procurar soluções alternativas. Eu acho muito importante isso. Do ponto de vista econômico, eu tenho a impressão que nós aqui no Estado de São Paulo, a gente tem uma influência menor, vamos dizer assim, como fomento econômico, porque a questão aí é perfil de contribuinte e perfil de tributo, né? Acho que, sim, a União tem que ter essa preocupação mais clara, né? e se esforçar mais para chegar mais próximo do contribuinte. No São Paulo, nós temos esse nicho do ICMS, que são devedores muitas vezes com dificuldades de caixa, circunstanciais, mas é muito frequente no caso do ICMS, nós temos o contumaz, como tem a União, nós temos muitos contumazes em que se utilizam do inadimplemento e, às vezes, da sonegação, inadimplemento mais sonegação, para gerar caixa, e geram caixas grandes, assim, caixas
aumentam muito o potencial de investimento, inclusive. Já tivemos casos de contribuintes que falaram claramente aqui, olha, valeu a pena para mim, depois que resolveram todas as dívidas aí, né, valeu a pena, eu fiquei inadimplente aí durante 15 anos, gerei uma dívida de bilionária, mas eu conquistei um bom tanto do mercado. Quer dizer, esse comportamento é que o Estado precisa começar a pensar, né? Menos, vamos dizer, idealismo e mais realismo. Quer dizer, você virar agência de financiamento do agente privado para o agente privado se estabelecer e ganhar mercado, eu acho bastante delicado. E digo mais, você colocar o seu tributo, deixar o seu tributo na mão do contribuinte para ele ganhar mercado, ele atrapalha o investimento, né? Atrapalha bastante o investimento do setor dele. De maneira que eu acho que buscar soluções alternativas também tem esse efeito, né? Como tenho portas que são customizáveis para a necessidade do contribuinte, e eu acho que deve ser abertas mais portas, eu acho que a gente vai começar a discutir aqui sobre arbitragem tributária, a gente vai regulamentar agora o negócio jurídico processual, como fez a União, a gente vai tentar equilibrar a transação, que a transação ela dá descontos inversamente proporcionais ao grau de rating, quer dizer, conforme baixa o rating, você aumenta o desconto. Então, no negócio jurídico processual, eu queria caminhar em sentido inverso, ou seja, um tipo de compensação aí, mas, porque, afinal de contas, para nós aqui, no nosso rating em particular, o peso maior é o contribuinte presente que garante a dívida. Esse tem um peso muito grande no nosso rating. E esse contribuinte é que a gente vai ter maiores condições ou melhores condições de fazer o negócio jurídico processual. Bem, então, isso é muito importante, eu acho, então, salientar isso, né? Quer dizer, uma política de transação ou qualquer outra que seja possível para aquele ente federativo. Nós tivemos muito essa preocupação, colocar uma transação que fosse assimilável pelo ambiente aqui do Judiciário em São Paulo, um projeto de transação que fosse possível para a Procuradoria processar e colocar em funcionamento, e uma transação que fosse clara para o mercado no sentido de marcar a alteração da política pública que vinha sendo feita, que era de concessão frequente de benefícios. Agora, paralelamente a uma última... Ainda tem um tempinho, não? Há uma última questão aqui que apareceu aqui, eu acho, na Assembleia Legislativa, exatamente no momento em que os deputados acharam que os bons devedores deveriam ter descontos maiores. Enfim, começou uma discussão que a face meio contraintuitiva, digamos assim, da transação quando é o Estado quem está oferecendo. É engraçado que ninguém questiona a política do banco de dizer assim, só dou desconto quando eu estou baixando o crédito. Né? Quando eu vou considerar ele definitivamente irrecuperável, aí sim eu vou te dar um desconto maior. Para isso, as pessoas todas entendem muito bem. Quando é o Estado, não, ele tem que beneficiar o bom, como se dizia aqui, o bom devedor. Ou seja, como é que pode o cara que sumiu e que está praticamente já com prescrição intercorrente em quase tudo, como é que você vai dar desconto se ele vier pagar? E aí você explica, eu vou dar desconto exatamente por isso, porque se não der desconto ele não vai receber nada. E o Estado não pode abrir mão da receita em pessoas completamente que podem pagar aquela dívida. Então, esse aspecto contraintuitivo é importante, eu tive que conversar muito sobre isso, no sentido de que a transação não é, eu acho que houve uma certa confusão aqui, principalmente no trâmite da lei, não é uma norma premial, ela não está querendo premiar o bom devedor, digamos assim, dizer, olha, você garanta toda a sua dívida, discuta toda a sua dívida em juízo, que aí se você quiser pagar, você vai pagar.
com desconto, né? Não é essa a ideia. Então, eu também gostaria, porque às vezes a gente começa a conversar, as pessoas vão mostrando que elas têm essa ideia, né, que o Estado vai patrocinar a boa ação do bom devedor e prejudicar ou sancionar o mau devedor, o que não é o caso, não é o caso. Do ponto de vista, as pessoas precisam olhar para a transação também, colocando o Estado não como um indutor aí de pagamento de dívida, porque o Estado quer que o contribuinte pague os tributos no prazo, no prazo, enfim, e não passar essa discussão para um outro âmbito, né, de prêmio, né? Não há prêmio aqui. Há simplesmente uma necessidade financeira, uma necessidade colocada pelas finanças públicas, que é o seguinte: eu vou receber a dívida, vou receber essa dívida ativa como? Isso é um ativo do Estado em que termos? Qual é a dimensão desse ativo do Estado? Então, essas são as perguntas que vão ser refletidas dentro do processo do projeto de transação. Quanto o Estado pode abrir mão, ou deve abrir mão, de uma dívida que ele vai ter que baixar patrimonialmente do balanço ali, que ele vai ter que baixar logo mais? Quanto vale essa dívida para ele? E quanto vale uma dívida que está em discussão judicial, garantida por um seguro? Quando lemos qualquer projeto de transação, é óbvio que o Estado está querendo abrir uma porta customizável ou customizada para o contribuinte devedor, mas ele também está abrindo essa porta de acordo com a possibilidade efetiva que ele tem do ponto de vista financeiro, ou seja, o que representa aquele ativo que está na mão do contribuinte, o que ele representa do ponto de vista, inclusive, contábil para o Estado, né? Aqui a gente tem, no rating, a gente tem basicamente garantias, a gente tem histórico de pagamento do devedor, idade da dívida, a gente tem capacidade de pagamento, a gente tem custo de cobrança da dívida ativa e temos também a possibilidade de êxito do contribuinte na ação. Quer dizer, ou seja, aqueles riscos fiscais que eu aponto para a contadoria, eles também devem ser refletidos aqui. Ou seja, se o risco fiscal meu é alto, eu posso dar um desconto maior. São esse raciocínio da transação a partir da situação financeira é muito importante, eu acho também, para não dar, vamos dizer assim, incoerência, né? Então, basicamente, é isso assim, que eu tinha para dizer. A gente está começando agora a transação, a gente acabou de regulamentar aqui com uma portaria nossa aqui a transação aqui, a gente tem só pedidos individuais por enquanto, o nosso projeto são editais, mas basicamente segue a mesma estrutura da União, os editais devem sair a partir de janeiro, a gente já tem alguns prontos, a gente deve publicar a partir de janeiro. Tá? Eu agradeço mais uma vez o convite, me sinto muito honrado em falar para vocês aqui e agradeço. Muito obrigado. João Carlos, muito obrigada pela sua exposição. Foi muito interessante a gente verificar as adaptações, né, que foram feitas a partir da primeira experiência da União Federal. Realmente trouxe justamente esse aspecto que a gente tem que levar em consideração, que é cada ente adaptar o seu projeto à sua realidade. Muito importante esse seu testemunho dessa iniciativa aí do Estado de São Paulo para a implementação da transação tributária no ente federado. Eu vou passar a palavra agora para o nosso primeiro debatedor, doutor Eduardo Muniz, com a palavra por 10 minutos. Úrsula, boa noite a todos. Queria parabenizar inicialmente as exposições do Brunet, Pietro Paolo, cumprimentar o meu amigo Flávio Jardim e agradecer também a presença de todos aqui, ao convite do IDEM, né, da instituição do IDEM, e, claro, também a oportunidade que a OAB, o Conselho, nos oferece aqui nesse momento. Eu queria fazer um comentário a respeito das exposições que convergem nesse sentido, que é a própria origem, né, da transação. A gente sabe que a maturidade decorreu a partir de décadas até se alcançar a regulamentação do que já estava previsto lá no CTN. Né? Enquanto isso, nós vivenciamos, né, Úrsula, e você sabe muito bem disso, já foi procurador-chefe
fiscal no DF, o Flávio, mais recentemente, eu fui também há mais tempo, e vivenciamos um alto grau de litigiosidade, né, das execuções fiscais. Eu me lembro quando assumi a função, nós tínhamos um acervo no Distrito Federal de 330 mil processos, um pouco mais de 330 mil execuções fiscais. E me assustou que esse volume de ações crescia num ritmo de a cada 10, 15, 20 mil novas execuções fiscais por mês, né? Então, a gente via que aquilo era uma crescente que não tinha fim. E o que dava fôlego, pode-se dizer, nesse período, eram os programas especiais que surgiam, né? Os famosos refis. Depois eu vou comentar um pouco sobre eles. Então, isso acabava gerando uma expectativa nos contribuintes e nos próprios órgãos de cobrança de que a arrecadação poderia ter um acréscimo, poderia estabilizar no momento em que houvesse um programa de adesão a parcelamentos especiais, né? É interessante também destacar aqui, eu percebi na fala do Grunier, a questão do diálogo, né, do advogado público com o contribuinte. Enquanto isso, nesse período em que a gente não inaugurava essa etapa, essa mudança de chave, até de cultura, da consensualidade, nós praticamente fechávamos a porta, né, entre advogado público e contribuinte. Não se via essa conversa, né? Não se tinha esse diálogo institucional republicano. Não se tinha nem como pedir uma audiência, era praticamente inviável, né? Então, a partir desse momento em que aí os órgãos e, sobretudo, os contribuintes sentam para dialogar uma alternativa, a partir, claro, como disse o próprio Grunier, de negociações que precisam ser complexas, se são complexas, o sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos, se não o maior do mundo. E aí, parafraseando um colega da PGFN, Grunier, o Rogério Campos, ele dizendo, olha, nós temos que prever tantas transações, e aí alguém indagou ele a partir de uma complexidade do próprio modelo transacionável, e ele disse, olha, o sistema é tão complexo que a gente precisa estabelecer, né, parâmetros, paradigmas que comportem essa complexidade, senão nós estaríamos trazendo uma simplicidade que prejudicaria o próprio sistema, né? Então, a partir daí, essa construção, esse amadurecimento chegou aos modelos que temos hoje, né? E ao longo pode-se dizer, dessas 2 décadas, ou 20 anos, 18 anos propriamente, eu estava lendo um estudo da Receita Federal sobre o impacto dos programas de parcelamento. Nós chamamos comumente de refis, né? Essa alcunha foi adquirida a partir de um dos primeiros grandes programas especiais de parcelamento, mas o refis nada mais é do que um dos programas que foram lançados ao longo dessas 2 décadas. Nós tivemos mais de 40 programas especiais de parcelamento, todos com suas características, reduções de valores, de multa, de juros, dos encargos, enfim, dos consectários legais de um modo em geral, com prazos diferentes, enfim, e alguns deles extremamente longos, né? Haja vista as possibilidades de negociação, na verdade, de adesão. Tanto que hoje tem discussões no STJ de casos em que se considerou a dívida como impagável e o parcelamento alcançou não décadas, mas séculos para se alcançar aí o adimplemento. Isso porque o modelo foi criado em algumas situações a partir do cálculo de um percentual da receita bruta, enfim, de 0,3% a 1,5%, com prazo limitado para pagamento e possibilidade de amortizar isso com multas, com juros, das multas e juros com crédito de prejuízos fiscais, base de cálculo negativas, enfim, da CSLL. Então, assim, isso gerou uma enorme corrida para os programas especiais. Então, teve um dos precursores, que foi da Lei 9964, né, de 2000, que é o famoso refis, depois teve o PAES, o PAEX, teve uma reinauguração do chamado refis da crise. Mais recentemente, um famoso que ganhou também muitas adesões foi o PERT, né, o Programa Especial de Regularização Tributária, que houve uma adesão maciça, talvez um dos que mais tenham adesões ao longo de todo esse período. Acontece que esse estudo que eu mencionei aqui, ele constatou de que na medida em que há uma abertura de um parcelamento especial, há um ingresso, sim, de receita para
o ente público, mas uma indução subsequente de deixar de se pagar, inclusive na expectativa de que venha outro refis ou outro parcelamento. Tanto que, ao longo dessas 2 décadas, em praticamente 2 anos, nós tivemos um programa de parcelamento. Alguns deles direcionados a setores específicos, né? Então, mas tivemos, sim, inúmeros parcelamentos. Então, criou-se esse efeito colateral da expectativa do parcelamento. E aí, Grunier, utilizando, e Pietro Paolo, daquela noção do devedor quanto mais, gerou-se até o parcelador quanto mais, ou seja, aquele contribuinte que espera e tem a expectativa de que, mesmo conseguindo, alcançando o pagamento, mas ele espera que venha um novo programa e traga melhores condições de pagamento. Agora, claro, a gente tem que entender também que não é fácil, né? Nós vivemos num país com um sistema tributário que impõe uma carga tributária, muitas vezes, sobrenatural para que uma empresa consiga sobreviver. Essa é uma discussão que merece aí um webinar próprio para isso, que é a própria reforma tributária e todos os desdobramentos dela, mas o momento que nós estamos vivenciando é se discutir, sim, como a gente consegue alcançar, né, essa regularidade fiscal das empresas. E a transação ela veio justamente para isso. Tanto que, numa análise que foi feita nos países membros da OCDE, hoje o Brasil já apresenta, no seu programa não especial, no seu programa ordinário de parcelamento, que é aquele que não tem descontos, mas tem um parcelamento em 60 vezes, é um dos países que tem o maior tempo de redução, ou seja, de parcelas. Talvez, me parece, na pesquisa, só a Bósnia e um ou outro país tinha esse alongamento, mas a maioria era em até 24 meses e tinham várias condições. Enquanto isso, o Brasil adotou uma prática de alongamento, né, e sem uma exigência de garantias. Nesse momento, com o surgimento das transações, conseguiu-se enxergar, ou se pretende enxergar, as características particulares de cada contribuinte. E, para isso, a gente tem as denominações dos ratings, né, que a PGFN inaugurou a partir do A, B, C e D. E, nesse ponto, eu queria deixar para reflexão e até comentar aqui, Grunier, da expectativa que se tem, eu falo, obviamente, que advogados privados nos escutam, de que contribuintes com ratings classificados como A e B, eles não teriam esse direito à transação. Mas, em determinadas circunstâncias, e aí muitas vezes uma leitura que o programa, que a gente sabe que isso é feito muitas vezes num banco de dados, o programa pode não identificar características particulares vivenciadas ou por dificuldades vivenciadas por determinada empresa. Então, era importante até esclarecer, e me parece que esse é um viés que é possível se desenhar, que é a impugnação do próprio rating, né? Então, se você submete ao contrário de São Paulo, Pietro Paolo, na União, o contribuinte, ele, ao submeter, por exemplo, um pedido, uma formulação de uma transação individual, a PGFN já tem um desenho e uma oferta desse rating para a empresa. Mas é possível, me parece, impugnar, trazendo, sim, as suas características que modifiquem essa identificação promovida, né, essa identificação pelo sistema da PGFN. São Paulo ele já adotou um critério um pouco diferente, porque ele já oferta qual a metodologia e a empresa ou o contribuinte já identifica, já calcula as suas possibilidades de classificação no rating, né? Ou seja, isso leva em conta a sua capacidade de pagamento. Então, é importante que a gente tenha e avance nesse diálogo, e vejo como a transação, talvez como um dos instrumentos de vanguarda e talvez um dos mais importantes dos últimos, eu posso dizer, cenários, né, tributários, da movimentação da dinâmica tributária, justamente por ofertar, sobretudo, essa nova mudança cultural de consensualidade, de relacionamento entre fisco e contribuintes, afastando a ideia do parcelamento especial. É claro que nós devemos entender que o parcelamento especial ele também deve sobreviver como uma alternativa.
acredito que, sobretudo para a manutenção de um Estado institucional de regularidade e de adesão de contribuintes, é importante que ele se mantenha vivo como instrumento de aproximação e de adimplemento fiscal. Agora, agregado a esse fator, a essa possibilidade da transação, que consegue encarar concretamente quais as dificuldades que estão sendo vivenciadas por determinados, inclusive setores. É assim que a PGFN faz, a partir da identificação setorial, inclusive agora, por exemplo, nesse ano em que fomos infortunadamente acometidos pela pandemia, pelos efeitos, né, graves dessa pandemia, com consequências econômicas muito sérias. Então, a PGFN ela consegue identificar, neste cenário macroeconômico, aqueles setores que foram mais afetados. E, a partir daí, concede maiores descontos com mais alongamento da dívida. Então, são essas considerações. Eu queria, mais uma vez, agradecer o convite, deixar a reflexão, parabenizar as exposições dos colegas, dizer que eles foram extremamente didáticos e profundos nas suas falas, e me colocar aqui à disposição para o debate. Obrigada, doutor Eduardo, que realmente trouxe aí, reafirmou mais uma vez, né, esse caráter substitutivo aí da transação, em detrimento aí dos programas de refinanciamento, que tem esse caráter tão pernicioso, né, de privilegiar aquele, desincentivar o bom pagador, o bom contribuinte, e, por outro lado, deixar aí aquele devedor que se vale desses refinanciamentos sempre numa situação mais confortável, igualitária, na verdade, injusta, né, com quem é um bom pagador. Eu passo agora a palavra para o nosso colega também, Flávio Jardim. O doutor Flávio foi o responsável aqui no âmbito do DF por apresentar a nossa primeira minuta, né, do projeto de transação, que está em análise, então vai ser muito interessante ouvi-lo também. Obrigada, doutor Eduardo. Passo agora ao doutor Flávio Jardim a palavra. Bom, muito boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer a Úrsula pela moderação, uma querida amiga, colega, sempre muito competente. Obrigado pelo convite. Queria agradecer também ao Eduardo, meu querido colega também, a quem eu já tive a oportunidade de servir quando ele era procurador-geral adjunto. Depois nós trabalhamos bastante já em questões relacionadas à área fiscal da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Também aos colegas João Gronet e João Carlos Pietro Paulo, obrigado pelas considerações. Eu sempre aprendo muito a ouvir a União, a experiência que a União fez é fantástica. E também o Estado de São Paulo, que passa pelas mesmas dificuldades que nós enfrentamos aqui de adaptar um modelo muito bem elaborado e muito bem pensado que a União fez para uma realidade distinta que é a nossa aqui do Distrito Federal. Bom, eu queria fazer algumas considerações rápidas. Eu acho que, pelas falas do Dr. João Gronet e do Dr. João Carlos, a gente passa a entender um pouco a complexidade do problema da cobrança da dívida fiscal e como se demora a entender e a conseguir traçar uma estratégia que, ao meu ver, possa ser exitosa, como essa que a União está fazendo, sabe? Em primeiro lugar, eu acho que o ponto-chave de todo esse debate foi aquele estudo que a União encomendou ao IPEA em 2010, quando ela entendeu que uma execução fiscal tem um custo, né, leva um tempo, né, para ser cobrado. Então, aquele estudo clássico do IPEA, que é o custo e o tempo médio da execução fiscal na Justiça Federal, foi um estudo que ele serviu de piloto também para os estados e o DF, e ele teve muita relevância. Nós, inclusive, estamos atualmente negociando com o IPEA para que ele calcule aqui no DF o custo e o tempo médio da execução fiscal no Distrito Federal. Nós só temos atualmente uma vara, agora acabou de ser aprovada uma nova vara, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas isso gera um impacto muito grande. Por isso, até eu vou ousar discordar do Dr. João Gronet, do Eduardo, de todos que falaram até agora. Eu não acho que os refis foram totalmente perniciosos e ruins, sabe? Eu acho que isso é um modelo ultrapassado que precisa ser aprimorado, que é o que está sendo feito por todas as fazendas. Eu tenho até medo de a gente ficar dizendo que o refis é tão ruim, porque daqui a pouco vão dizer que a gente causou dano ao erário, ainda que é imprescritível, se bem que não é, né? Mas e o Tribunal de Contas vai achar meios de querer responsabilizar quem fez isso no passado. Na verdade, foram soluções encontradas em momentos muito distintos
baseadas nas informações que, por exemplo, a Procuradoria da Fazenda Nacional tinha. As informações que a Procuradoria da Fazenda Nacional tem hoje, a partir, salvo engano, de 2016, e eu já tive a oportunidade de escutar o doutor Daniel Saboia sobre o que foi feito e que foi realmente algo muito bem pensado, são muito distintas da realidade que a gente vivenciou até hoje na cobrança da dívida, que ela estava baseada no modelo de apenas ajuizamento de execução fiscal. Eu tenho como testemunha aqui na Procuradoria que, como o doutor Eduardo falou, em 2010, acho que quando a doutora Úrsula começou uma reforma na PGFAS, era a época que ela era procuradora-geral, nós ajuizávamos cerca de 100 mil execuções fiscais por ano. Hoje ajuizamos 10 mil, e é um número muito alto ainda, sabe? O DF tem um problema, nós não cobramos só o ICMS, o ITCMD e o IPVA, doutor João Carlos, nós também cobramos o IPTU e o ISS, o Simples, em alguns casos, e vou dizer, a maior parte de execuções fiscais que nós temos é do IPTU. O IPTU, o fato tributário que mais ocorre no país hoje é a propriedade, sabe? Então, se 5% das pessoas, eu vi um número, são 70 milhões de propriedades, mas vamos imaginar aí que 60 milhões são contribuintes de IPTU no país todo, se 5% dessas pessoas não pagarem, isso é uma avalanche de ações no Judiciário. O Tribunal de Justiça de São Paulo é o tribunal que mais tem ações no Brasil, mais até que o TRF da primeira região, justamente porque são execuções fiscais de IPTU de municípios aí do estado, sabe? Que tem uma cobrança mal organizada, um cadastro ruim, e que tem a execução fiscal como única modalidade de cobrança, utilizam o Poder Judiciário como forma única de cobrança da dívida, né? Então, eu acho que essa compreensão, primeiro, que a execução fiscal tem um custo, que então a transação ela vem de encontro a evitar esse custo também, porque aqui no DF, sério, toda vez que se lança um refis, traz-se um número da dívida ativa hoje pendente de pagamento em torno de 33 bilhões. Nós não fazemos, como fazem os países da OCDE, classificações em torno das dívidas, né, que é o que a União agora está fazendo, que o doutor João Carlos falou que São Paulo vai fazer também. Isso é essencial para entender. Desse montante de 33 bilhões do DF, eu imagino que 16 bilhões sejam recuperáveis, sabe? E não adianta, se o Eduardo Muniz for devedor do ICMS, e ele só tiver um apartamento e o salário dele, eu não tenho como cobrar dele. Se ele não quiser pagar, a execução vai prescrever, sabe? Esse é um ponto, assim. Existem dívidas que elas têm que ser classificadas mesmo como irrecuperáveis, sabe? Então, na minha visão, eu acho que nós temos ainda um caminho muito longo para seguir, um caminho semelhante ao que a União fez. Eu acho que até por uma questão de marco regulatório, a forma como a transação foi pensada na União ela é muito inteligente, porque, primeiro, ela abrange todas as etapas, desde a etapa de constituição da dívida ativa até a etapa da execução fiscal, ou seja, a possibilidade de transação em todas as etapas. Se nós identificamos, por exemplo, que tem uma demanda que envolve aí um questionamento jurídico, cujas as chances de êxito não sejam, vamos dizer assim, prováveis, a União, os procuradores da Fazenda já estão aptos, autorizados a efetuar uma transação. Então, pensar nisso também, nos editais para dívidas de forma mais efetivas e nas transações individuais, ou seja, me parece que o modelo federal contemplou as diversas modalidades que a gente precisa ter mesmo, né, sabe? E eu acho que o refis também tinha um problema, porque as pessoas esperavam o refis, já que elas não podiam transacionar em momentos que não tinham refis. Então, assim, as pessoas esperavam porque antes só tinha o parcelamento. Agora, como é uma modalidade de transação permanente, a gente vai ter possibilidades de transações mais bem pensadas e a transação como um instrumento de política permanente de Estado mesmo, sabe? Justamente para evitar esse custo da execução fiscal, que é caríssimo, né? A União, acho que hoje só ajuiza contra devedores que sejam que tenham possibilidade de pagamento e acima de R$1 milhão, salvo engano. Eu lembro que no estudo do IPEA o patamar de ajuizamento passou para R$20 mil, 21, R$22 mil, antes era quase inexistente, isso já foi um impacto muito grande, a gente vê pelos números de ajuizamento de um mês para o outro, quando entrou em vigor, salvo engano, uma portaria da Fazenda Nacional. Bom, então, na verdade, eu queria mais era congratular a experiência da União e do Estado de São Paulo. Queria dizer que é muito importante que o procurador da Fazenda tenha toda essa segurança jurídica e que os ministérios públicos, os órgãos de controle externo e interno entendam o problema da dívida ativa. O problema da dívida ativa é um problema muito sério. Que, então, o problema da dívida ativa é um problema que está sendo, vamos dizer assim,
prorrogado no tempo. A gente tem dívidas da década de 90 que a gente ainda estão escritas e não prescreveram. Se a gente considera essas dívidas irrecuperáveis, por que não transacioná-las? Por que não oferecer esse desconto? A gente precisa entender essa problemática. Acho que a União contribuiu muito para que essa compreensão passe a ser uma noção para todos os entes envolvidos. E nós precisamos, de fato, nos abrir, conversar com a advocacia, conversar com os particulares. A gente precisa mesmo sentar na mesa. A execução fiscal é um mal necessário que nós éramos obrigados a ajuizar sob pena de responsabilização pessoal. Na medida em que nós entendemos que ela tem um custo e que a gente não precisa mais ajuizar ela, que existem outras formas de cobrança, isso também é um avanço muito grande, a meu ver, no tipo de cobrança, ainda que a gente não consiga cobrar de fato, mas o ajuizamento ele não tem que ser sempre necessário, e isso eu acho que é uma noção que nos últimos 5 anos ela se tornou mais presente. E entender também que esse dado da dívida ativa, que engloba aí todo o estoque da dívida histórico, ele não é um número real, a gente não vai arrecadar isso tudo, e que mesmo o fato de que um procurador ou celebre uma transação conferindo um desconto, ele não implica que ele está abrindo mão de receita pública. Na verdade, não se sabe se é o certo, se aquela receita sequer seria recebida, se aquela transação não tivesse sido efetivada naquele momento ali, sabe? Então, eu acho que essa mudança de cultura é absolutamente necessária. Então, eu queria parabenizar mais uma vez aos organizadores, ao IDEM também, obrigado pelo convite, Ursula, e queria deixar aberto aí qualquer consideração para a resposta. Muito obrigado a todos. Agradeço também ao Dr. Flávio Jardim, que trouxe importantes ponderações aí sobre a questão da transação, realmente como eu acho que foi consenso entre todos os que falaram até aqui, que a transação é um meio alternativo diante da verificação da completa falência da cobrança pela via exclusivamente judicial, mediante a utilização da Lei de Execução Fiscal, que realmente cumpre aos estados buscar com criatividade, mas com responsabilidade, outras vias, porque realmente o judiciário ficou sobrecarregado e sem condições de dar vazão a esse enorme volume de efeitos executivos e que realmente demandam aí uma força de trabalho e um custo alto demais para que a gente dê conta dele. Eu fiz também uma consideração que eu acho que a importância da utilização desse mecanismo da transação, eu acho que na prática, que a gente lida há tanto tempo com a execução fiscal, a gente verifica realmente nesse caso, a partir de 2018, por exemplo, quando o STJ definiu a estrutura da prescrição intercorrente, de que forma que se iria analisar, aplicar ali o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, o volume de executivos fiscais que a gente tem e aplicação daquele precedente do STJ, gerando, assim, realmente um volume enorme de executivos fiscais que poderiam estar sujeitos àquela situação de prescrição intercorrente, muitas vezes a Fazenda lutando, alegando ali a súmula 106 do STJ, imputando a responsabilidade ao Poder Judiciário, uma gama enorme de executivos nessa situação nebulosa, a transação realmente se mostra como um mecanismo muito eficaz para resolver essa questão. Com relação ao refis, eu acho que já foi também falado por todos, que realmente serviu como uma válvula de escape, mas não há dúvida que essa política permanente da transação, ela se mostra bem mais efetiva e bem mais justa, que eu acho que essa é uma questão que não se discute, né? que ela traz essa justiça social. Por outro lado, também a gente vê que, até agora, foi do Dr. Flávio o comentário no nosso grupo lá do IDE essa semana, a questão do julgamento do Supremo, que foi também lembrado pelo Dr. João Gronier, com relação à inconstitucionalidade, né, da indisponibilidade unilateralmente pela Fazenda. É mais um ponto que a gente vê na dificuldade de se avançar com meios alternativos. Então, a transação até aqui se mostra uma via ainda capaz de se furtar ali a via judicial, mais um caminho.
A gente tem também, e quanto a isso, eu queria lembrar que o doutor Flávio, juntamente com a doutora Mariana também, que era procuradora-chefe das ações tributárias, à época levaram ao Senado Federal e foi encampado pelo senador Anastasia um projeto de lei tratando sobre a cobrança administrativa fiscal. A gente tem essa proposta, fruto aí de um trabalho que foi feito pelo doutor Flávio, né, como procurador-geral adjunto, um trabalho muito bem feito, e que, infelizmente, agora sofreu um revés aí com essa decisão do Supremo, mas a gente ainda segue aí acompanhando esse projeto de lei. Eu lembro também de uma palestra que foi proferida na semana passada pela doutora Luciana Marques, que é nossa colega também do Núcleo Fiscal do IDEM, quando ela tratou do PIX e da circulação de riquezas e o papel do fisco, lembrando que agora, com a reforma tributária, é necessário também que não só a gente busque simplificar a tributação, mas também foque na forma de cobrança, né, e na operacionalização do tributo. E nisso a transação também vem ajudar, é mais um ponto. E eu queria lembrar também, por fim, com relação a essa situação das procuradorias fiscais, é isso que o doutor Flávio também chamou atenção agora. Os gestores da dívida pública se veem realmente hoje numa encruzilhada, porque, por um lado, a gente tem essa via ineficiente da lei de execução fiscal, né, que gera um custo enorme, uma dificuldade muito grande, uma recuperabilidade muito baixa, e a gente tem uma dificuldade muito grande também de implementar essas vias alternativas, seja até pelo preconceito que elas geram e pela realmente dificuldade legislativa de implementá-las. Eu vejo também com uma preocupação esse papel dos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público. Aqui no âmbito do Distrito Federal, nós já tivemos algumas dificuldades, aí, alguns embates, porque, na verdade, a gente está defendendo o interesse do Estado, mas é uma preocupação. E eu quero, inclusive, fazer um agradecimento de público e louvar o trabalho que tem sido feito já há bastante tempo na Procuradoria-Geral da Fazenda Distrital, por todos os chefes, já há bastante tempo, e a atual gestão também, doutor Carlos Valenza, doutor Luciano Tenório, doutor Lucas Terto, que vem aí, a gente verifica como eles vêm tentando diuturnamente trazer novas possibilidades para fugir ali dessa via ineficiente da execução fiscal. E chamar atenção para um último ponto, que já que os estados e os municípios agora, a partir dessa experiência exitosa da União Federal e agora também do Estado de São Paulo, estão se planejando, se organizando para propor uma legislação na sua esfera com relação à transação, o papel que a proteção que deve se dar aos procuradores que subscrevem esses acordos. Eu acho que nós vimos que realmente a experiência da União e São Paulo, muitas vezes atribuindo ao dirigente máximo das instituições essa atribuição de fazê-lo, lógico, com a possibilidade também de delegação, mas é porque se trata realmente de uma questão que a gente deve ter uma certa atenção. É bom que fique no radar essa preocupação com o papel do procurador que está subscrevendo ali aquele documento. Bom, com essas observações, eu queria verificar se alguém mais gostaria de trazer mais alguma contribuição. Bom, então, para encerrar, eu gostaria de renovar aqui os nossos agradecimentos, primeiramente aos palestrantes da União, Dr. João Gronier, Dr. João Carlos Pietro Paulo, de São Paulo. Muito obrigada pela exposição de ambos, que bem demonstraram assim, as dificuldades, mas também como que essa experiência está sendo interessante e abrindo um caminho para todos nós, né? Todos os outros estados e municípios que também estão buscando aí essas vias alternativas. Eu aproveito também para reafirmar, né, o interesse do IDEM em apresentar sempre temas jurídicos da ordem do dia, com criatividade e objetividade. O nosso propósito é realmente construir um Estado melhor, né? Nós desejamos não só ser um reprodutor de conhecimento, mas assim, um centro de ideias e um canal para essa construção coletiva no que seja o melhor para o Estado.
Eu espero que este evento tenha sido o início, né, de promissoras colaborações entre todos nós, em torno dessa missão, e a gente se coloca também à disposição para novas parcerias de outros colegas também que tenham interesse e nos auxiliar e contribuir também. Eu queria encerrar com eu sou filha de um juiz que lutou sempre com muita motivação para que seus pares tivessem acesso a um conhecimento jurídico de qualidade e atualidade. E eu acho que por ter visto sempre meu pai muito realizado nessa atividade, eu me sinto muito feliz e também muito motivada nesse nosso núcleo tributário aqui do IDEM, e eu espero realmente que a gente consiga juntos, com o apoio de cada vez mais parcerias e de novos colegas, que a gente consiga juntos construir realmente um Estado melhor, uma realidade tributária cada vez mais justa e eficiente. Eu agradeço a todos pela participação, aos nossos ouvintes também, e até a próxima oportunidade, né? Que seja breve. Um grande abraço a todos e muito obrigada.